Então, definidas as características do dinheiro, agora eu vou falar dos tipos de moeda. Existem três tipos de moeda. A moeda metálica, que é a mais comum, né? Então a gente utiliza muito moeda, que hoje, como eu falei, o valor não está mais intrínseco, então a moeda não tem valor nenhum, né? O metalzinho que ela usa ali, que é uma liga metálica, quase não tem valor. Porém, isso começou lá com ouro e prata, então eles começaram a fundir ouro e prata, primeiro eles utilizavam barrinhas para trocar, a cada troca eles pesavam, né? Aí depois eles começaram já a utilizar um padrãozinho para não precisar ficar pesando, então dependia do tamanho e do material. Até que eles começaram, quando as instituições começaram a ir ficando mais fortes, né? Então eles começaram a já colocar um logo na moeda, né? Então aquela moeda já tinha um padrão bem definido, um valor bem definido, e colocavam até o rosto, né, das pessoas importantes da época. Então uma das primeiras moedas tem o rosto de Alexandre o Grande. E aí no Império Romano eles já utilizavam bastante moedas, que já era uma coisa mais institucional mesmo, que o Estado cunhava moeda e colocava lá o símbolo, dando validade àquilo, mas ainda ela tinha o valor intrínseco do material, né? Que era ouro, ou prata, ou cobre, zinco, para as coisas mais baratas, para as moedas menores, né? Mas ela tinha o valor daquele metal, né? Se você fundisse, pegasse aquele material e fizesse, sei lá, um anel, uma coisa, você teria o valor daquilo para depois trocar, você teria aquele valor intrínseco. Hoje em dia, a nossa moeda metálica não tem esse valor, ela tem só um valor simbólico. O segundo tipo de moeda é o papel moeda, né? Que é esse o papel que a gente utiliza aí, o real, o dólar, que é esse papel que é comum, né? Aí, por exemplo, mais valor 50, 100 reais, 200 reais, a gente utiliza o papel moeda, que começou na Idade Média, começou com papéis de garantia que o ourives dava, né? Então, por exemplo, você queria fazer uma troca, como eu falei que as trocas eram difíceis, eu ia no ourives, empenhorava alguma coisa ali e ele me dava um papel com uma assinatura, como se fosse um cheque, que aí tinha uma garantia. Depois eu poderia passar para outra pessoa, a pessoa poderia voltar lá e converter em ouro isso daí. Então o ourives na Idade Média teve esse papel. Então o ouro, a gente percebe que os minérios, né, o ouro, a prata, eles tiveram muita importância nessa definição do dinheiro, na construção do que viria a ser o dinheiro. E aí que nasceu um valor simbólico, né? Nessa época eu acredito que esse valor ele era restrito, então, por exemplo, só a pessoa que era daquele povoado ali iria conhecer aquele ourives, iria ter aquela garantia. Em outro povoado já deveria ser outras regras, né? Já hoje a gente já tem em todos os países isso, a gente tem instituições que garantem o valor daquilo de maneira nacional, né, de maneira até mundial, que a gente consegue converter os papéis moeda. E o terceiro tipo de moeda, que esse já é um pouco mais específico, quem estuda economia que entende um pouco mais, que é aquela moeda que ela não existe de verdade, ela é inventada pelos bancos. Como assim inventada, né? Quando a gente coloca dinheiro no banco, o papel do banco é esse, né? A gente coloca o dinheiro lá, deposita um dinheiro e aí ele vai me dar alguma coisa, alguma garantia de que eu tenho aquele dinheiro quando eu quiser. Então eu vou ter lá ou no meu cartão de débito, né? No meu cartão... hoje é o cartão de débito que eu tenho, ou sei lá, se eu chegar lá no banco ele vai me devolver aquele dinheiro, pode ser uma nota promissória, qualquer coisa que garanta aquilo, um cheque, né? Mas vamos pensar aí no cartão de débito. Então eu depositei 100 reais lá no banco e eu tenho o meu cartão de débito que eu posso utilizar aqueles 100 reais ou retirá-lo a hora que eu quiser. Porém,
Quando chega alguém e pede dinheiro emprestado para o banco, ou pede um crédito, né, faz um cartão de crédito, gasta algum dinheiro que fica devendo para o banco, esse dinheiro não é o banco que dá para ele. Ele vai pegar o meu dinheiro que está lá e vai dar para esse cara que pegou emprestado. Então, por exemplo, eu deixei 100 reais lá, ele pegou e emprestou desses 100 reais 50 para uma pessoa. Eu continuo tendo meus 100 reais, porque a hora que eu quiser eu posso ir lá e retirar meus 100 reais, eu tenho a minha garantia. E o carinha que pegou, ele tem 50, ou seja, o dinheiro 100 se transformou em 150. Esses 50 reais a mais, ele não existe. É por isso que a gente chama, ele é um dinheiro escritural, uma moeda escritural, uma moeda inventada pelo banco. Mas aí você vai me perguntar, ué, mas aí o banco vai inventar dinheiro e aí não vai dar merda isso aí? Então, acontece que como muitas pessoas depositam dinheiro, o banco tem muito dinheiro lá para ele poder emprestar para outras pessoas, porque não vai todo mundo lá retirar o dinheiro. Se acontecer de ir todo mundo retirar o dinheiro, e isso já aconteceu, é chamada corrida dos bancos, quando tem alguma corrupção no banco, né, alguma coisa que todo mundo fica desesperado para ir tirar o dinheiro, acaba que o banco vai quebrar, porque esse sistema, esse funcionamento não vai mais dar certo. Mas para isso existem leis, né? Então o Banco Central, que é o banco de todos os bancos, ele coordena todos os bancos. Então, por exemplo, se faltar dinheiro no banco, ele pode pedir para o Banco Central. Existem leis também que o Banco Central define, né? A quantidade de dinheiro escritural que o banco pode colocar em circulação. E isso é muito importante, né, para a economia, para a criação de créditos, para o PIB, tudo isso é muito importante. Inclusive, um indicador muito importante do PIB, né, do crescimento, chama alavancagem, um indicador muito importante é a relação do crédito com o PIB. Então, por exemplo, o PIB é tanto, quantos por cento daquele PIB está sendo de crédito? As famílias estão pegando, né, de crédito dos bancos para poderem gastar e gerar riqueza. Ou as empresas estão pegando de crédito para abrir empresas, né, para ampliar estoque, esse tipo de coisa. Então, essa relação entre o crédito e o PIB é muito importante, porque se ela for muito grande, o país cresce, só que é uma alavancagem que pode ter depois um efeito colateral, né? Porque aí o país não está crescendo de maneira saudável, ele está crescendo através de crédito, né? Inclusive a crise de 2008 tem a ver com isso, né? Que eram os créditos bancários para o setor imobiliário que os Estados Unidos começou a facilitar, né, os créditos bancários para o setor imobiliário, e isso acabou estourando numa bolha que acabou numa crise mundial. I was stunned by reading a statement you made in the Banking Committee on September 10th, 2003. In fact, I reprinted the whole thing in my book. I want Americans who hear leaders saying every day, we could have never seen this coming. This was a shock. How did this happen? I want to read what you said 5 years before the collapse. The special privileges granted to Fannie and Freddie have distorted the housing market by allowing them to attract capital that they could not attract under pure market conditions. Like all artificially created bubbles, the boom in housing prices cannot last forever. When housing prices fall, homeowners will experience difficulty as their equity is wiped out. Furthermore, the holders of the mortgage debt will also have a loss. These losses will be greater than they would have otherwise been had government policy not actively encouraged overinvesting in housing. And you go on to say, because so many people will invest in housing, the damage will be catastrophic. Congressman, how could it be that you knew this on the Banking Committee in 2003 and nobody else did until after the collapse? Well, I would think the easiest explanation is Washington, D.C.
is permeated by Keynesian economic thinking. Very few even know the name Austrian economics and understand the business cycle. I was concerned about the building of the bubble since 1971 when gold was delinked from the dollar. So since that time, the bubble has been gradually being inflated, but it got out of hand in the 1990s as well as after 2000. Bernanke taking interest rates down to 1%. To me, the biggest surprise was, although I was very concerned in 2003, I was concerned before that, I'm surprised it lasted to 2007. That's when the bubble really burst. But it was amazing how long it lasts. And to me, the more amazing thing right now is not only has the financial system collapsed, which is very, very bad and very dangerous, I believe that what we're moving toward now is the collapse of the dollar. And the collapse of a dollar, because it's the international reserve currency, I think is going to be much worse than what we have already witnessed.